Queridos irmãos e irmãs, segundo domingo da Quaresma, eu gostaria que nós fizéssemos algumas reflexões em cima desses textos bíblicos, a partir da voz do Pai que diz: Este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Jesus pede, aliás, o Pai pede que a gente escute o que Jesus diz para nós, aquilo que Jesus está nos falando. E lembremos que Jesus é a palavra que se fez carne. Portanto, o convite da liturgia desse final de semana é que a gente esteja atento à palavra de Deus, ao que Deus nos diz, ao que Deus fala para nós através da sua palavra. Se nós formos olhar na primeira leitura que nós escutamos, a palavra de Deus se dirige a Abraão 3 vezes. E 3 vezes Abraão responde: aqui estou. Abraão está sempre disposto. Inclusive, na primeira vez desse texto, que a voz de Deus fala com Abraão, que a palavra de Deus se dirige a Abraão, exige dele um grande sacrifício, sacrificar Isaque, que é o filho da promessa, que é o que ele tanto esperou ao longo de toda a sua vida. Este que foi um filho concebido já na idade avançada, que significava justamente a bênção de Deus sobre ele, sobre a família dele, que havia lhe prometido uma grande posteridade. A pessoa que não tinha um filho era considerado desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. Agora Abraão recebe o filho. Quando o filho já adolescente, Deus pede que seja oferecido em sacrifício. Mas Abraão confia na palavra do Senhor e oferece o Isaque. Uma coisa que talvez seria muito importante nós aprendermos, principalmente quem é pai, quem é mãe, vamos aprender de uma vez por todas a oferecermos os nossos filhos para Deus. Porque Deus não vai sacrificar nossos filhos, mas vai sim consagrá-los, vai torná-los herdeiros da fé e da salvação. Mas se nós não soubermos oferecer os nossos filhos para Deus, o mundo vai sacrificá-los. O mundo vai sacrificá-los pela violência, pela droga, pela libertinagem. O mundo vai sacrificar os nossos filhos pela escravização, escravos de um sistema onde a gente trabalha porque quer ter mais e nunca alcança aquilo que quer, e às vezes as pessoas passam uma vida inteira se sacrificando e não percebem que a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas do dia a dia. Então aprendamos com Abraão no dia de hoje a obedecer a palavra de Deus e oferecermos os nossos filhos para Deus, para que o mundo não os sacrifique. Outra coisa importante que nós aprendemos com Abraão, como dizia antes, Isaque era o filho da promessa. Isaque era o que havia de mais precioso para Abraão. Nós precisamos também colocar nas mãos de Deus aquilo que é mais precioso para nós. Só quando nós formos capazes de colocar aquilo que há de mais precioso nas mãos de Deus, nós vamos ter realmente entendido quem nós somos para Deus. Tudo que há, tudo que existe, tudo que nós somos, vem de Deus, pertence a Deus. Por isso nós não devemos, de maneira nenhuma, ter medo de colocar e de devolver para Deus
tudo o que nós temos e que nós somos, porque não nos pertence. Nós mesmos não nos pertencemos, mas pertencemos ao Senhor. Por isso, quando nós tivermos a fé de Abraão, nós não vamos ser apegados a nada. Inclusive, não vamos ser apegados ao que há de mais precioso para nós, porque nós já entendemos que nós mesmos e aquilo que para nós é tão precioso, foi dado por Deus e a Ele pertence. É um passo grandioso na fé, para o qual nós devemos nos exercitar ao longo da nossa vida, para quando vier o momento necessário, quando Deus dirigir a sua palavra para nós e nos pedir aquilo que Ele nos deu, como prova de nossa fidelidade, nós estamos dispostos a colocar à disposição do Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho do dia de hoje, Jesus pega Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram um grupinho muito íntimo de Jesus. Não sei se vocês já perceberam e já notaram nos evangelhos, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem é que Jesus chamou para ir junto? Mandou todo mundo ficar aonde estava. Quem é que ele levou junto para dentro da casa do Jairo? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João foram os primeiros que Jesus chamou lá na beira do mar. Quando Jesus vai para a agonia no Jardim das Oliveiras, quem é que Jesus vai convidar para ir mais adiante e permanecer em vigília com ele? Pedro, Tiago e João. No episódio da transfiguração, quando Jesus quer mostrar a sua glória, quem é que ele convida? Pedro, Tiago e João. Todos nós deveríamos nos sentir Pedro, Tiago e João. Jesus nos convida para estarmos com Ele em momentos mais íntimos, em momentos mais pessoais, aonde Deus manifesta algo de muito importante e que quer que nós sejamos testemunhas, para que a gente, como Pedro, Tiago e João, não venha a se desesperar diante daquilo que pode e que vai também acontecer. Jesus revela para Pedro, Tiago e João a sua glória, o seu poder, a sua divindade. Mostra para eles que Ele é o Deus que os pais, que os antepassados deles haviam ensinado eles a servir e a acreditar. Porque quem é que havia manifestado esse Deus para eles? Moisés, com a lei, e os profetas, representados na pessoa de Elias. E eles agora contemplando Moisés e Elias conversando com Jesus, Jesus manifesta que Ele é Deus, manifesta a sua glória, manifesta a sua divindade, para que quando vier a cruz, os discípulos não pensem que Ele era simplesmente mais um ser humano como qualquer um outro, e que eles foram enganados, mas que Ele era o próprio Deus. Apesar de tudo isso, nós sabemos o que vai acontecer mais adiante. Todo mundo vai fugir, todo mundo vai duvidar, mas no final das contas, lá pelas tantas, eles vão lembrar que Jesus falou, como hoje nós vimos no final do Evangelho, quando Jesus diz assim: o Filho do Homem vai ressuscitar dos mortos. E Jesus anunciava também a sua morte. Um outro detalhe importante: não é possível ver a glória de Deus sem ter passado pela cruz. Jesus manifesta a sua glória, mas o fato de Ele ter a glória, a certeza de quem Ele é, isso não significa que Jesus não vá carregar a cruz. Nós somos chamados de cristãos, portanto, nós somos chamados a viver aquilo que Jesus viveu. Pelo nosso batismo, nós somos chamados à santidade. Pelo batismo, nós participamos, nós nos tornamos corpo de Cristo, por isso nós participamos da divindade de Cristo.
E o convite que a Quaresma nos faz é que nós também vamos nos transfigurando pelos exercícios do jejum, caridade e da oração. Que a gente vai mudando a nossa figura, de figura meramente humana, corrompida pelo pecado, em figura de Cristo, chamados a participar da sua divindade, chamados a participar da glória, chamados a participar da vida eterna. Ao mesmo tempo, não pensemos nós que esse chamado, que esse convite a participar da glória, da ressurreição de Cristo, signifique estarmos privados de carregarmos a cruz do nosso dia a dia. Precisamos carregar a cruz como Jesus carregou. Tendo carregado a cruz, tendo enfrentado a morte, Cristo sai vitorioso, e aqueles que caminham com Cristo carregando a sua cruz, vão se transfigurando ao longo da sua vida e vão se tornando imagem do próprio Cristo, e por isso vão sim experimentar a glória da ressurreição. Portanto, não vamos fugir da cruz do dia a dia. Carreguemos nossa cruz na certeza da glória que nos espera. E talvez essa palavra também venha sendo dirigida a nós, justamente nesse tempo de pandemia. É difícil, é ruim, é dolorido, é sofrido? Claro que é. Mas nós sabemos que Deus nos conduz para a salvação. Carregando nossa cruz com fidelidade, nós vamos ter também a ressurreição, a glória, a salvação eterna. Por isso, o Salmo vem ao nosso encontro de maneira muito especial, dizer aquilo que nós estamos experimentando, aquilo que nós devemos também testemunhar como cristãos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Ou seja, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da pandemia, mesmo privado de estarmos presentes aqui na igreja celebrando como comunidade, nós guardamos a nossa fé. Mesmo com familiares, às vezes não tendo leitos, amigos não tendo leitos para serem cuidados, nós guardamos a nossa fé. Nós permanecemos firmes, porque sabemos que Cristo caminha conosco. Sabemos que o Senhor sofre conosco, é sentida por demais pelo Senhor a morte daqueles que são seus santos, seus amigos, aqueles que se dispõem a viver a fé. Deus sofre conosco. Se nós sofremos pelas pessoas que nós amamos e que estão padecendo por causa da pandemia, se nós sofremos com aquele comerciante que está vendo o seu comércio fraquejar, se nós sofremos com aqueles que estão sendo privados das coisas básicas já, Deus sofre conosco por causa deles. Deus caminha conosco. Mas, novamente, abramos o nosso ouvido para escutar o que o Pai nos diz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Portanto, guiados pela palavra de Deus, guardando a fé mesmo no meio dos sofrimentos, oferecendo aquilo que há de mais precioso para nós, colocando à disposição do Senhor, nós vamos peregrinando na certeza que vamos sendo transfigurados com Cristo, carregando nossa cruz na certeza da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.